Boa tarde, prezados amigos. Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos ler aqui no livro de Jó, capítulo 42, e o versículo 5, que diz o seguinte: Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E essa passagem bíblica aqui, ela é muito conhecida. Ela é uma passagem que muitas pessoas gostam de ler, este versículo nas igrejas. Muitas pessoas conhecem bem o fim do cativeiro de Jó, e que aqui foi depois de um diálogo, a humilhação de Jó perante Deus, o diálogo que existiu entre Jó e Deus. Diante de tudo que Jó já conhecia de Deus, né, que disseram para ele acerca de Deus, então Jó, nesta fase final do seu cativeiro, neste momento de humilhação, né, de Jó para com Deus, Jó se expressa dessa forma. Porque Deus antes conversa muito com Jó aqui. Deus faz muita pergunta para Jó. E em todas, né? Muitas não, em todas, Jó não consegue responder, mas só meditar. Meditar mesmo. São muitas as interrogações. E Jó, então, quando tudo ouviu, quando Jó parou, pensou, aí Jó brada. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Às vezes, na hora de grande adversidade de nossas vidas, de grandes momentos, de perdas, de tristezas, de seja qual for o problema, a ordem do problema que estejamos passando. E começa a nascer, nesse exato momento, uma aproximação nossa para com Deus. Um momento de intimidade que vamos ter justamente com Deus. Assim como Jó. Jó foi pego de surpresa por muitas coisas que ele passou. E Jó não teve respostas para as muitas interrogações que ele tinha, mas mesmo assim ele resolveu confiar. Não vou abrir mão de confiar, não é? Pelo pouco que eu já conhecia, que já me disseram, que já falaram, mas eu vou continuar confiando. E já no final, quando o próprio Deus se revela para Jó, que já era algo que Jó ansiava muito da parte de Deus em conhecê-lo, lá no capítulo 19, versículo 17, 27, Jó deixa bem claro isto, quando ele diz aqui, vou ler aqui para vocês: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros, o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Jó estava dizendo aqui: vê-lo-ei por mim mesmo, eu tenho que ver Deus, eu verei. Ou Jó passando desta vida para outra, né, diante dos problemas que acometia Jó, ou Jó, então, tendo um momento com Deus, porque Jó queria vê-lo, conhecê-lo, falar, jogar todas as suas interrogações assim para Deus responder. E no momento final, Jó fez essa declaração, como quem diz assim: me perdoa, Senhor, porque tudo que eu aprendi de ti até hoje, nada se compara com essa experiência, com esse momento único, com esta intimidade, nada se compara. Nada vem, nada que seja tão completo quanto este momento que eu estou tendo contigo. E Jó, então, praticamente num gesto de humilhação e de muita assertividade, né? Jó foi muito certo, teve muita ênfase quando falou assim para o Senhor: eu ouvia só de alguém falar, eu te conhecia só do que me diziam. Mas agora os meus olhos te conhecem, os meus olhos te contemplam. Agora eu te vejo, agora é diferente, agora eu tenho um diálogo. Quantas vezes nós perdemos um momento de conhecer melhor a Deus, de nos aproximarmos de Deus? Eu comparo também essa passagem aqui de Jó com a parte de Gideão. De Gideão, quando Gideão teve um encontro com o anjo do Senhor.
E quando o próprio anjo falou assim para ele, olha, um homem desiludido, um homem tão estarrecido como estava Gideão, tão descrente de tudo, tão alheio a tudo, só sofrimento, vou malhar o trigo no lagar, vou fazer tudo escondidinho por conta dos midianitas. E aparece o anjo do Senhor e diz assim para ele, o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão, lógico, automaticamente chega para o anjo e diz, ai, meu Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto sobreveio? Olha, compara aqui as interrogações de Gideão com as de Jó. São bem parecidas. Na hora da adversidade, na hora dos problemas, você já ouviu tudo de Deus, todo mundo falou tudo sobre Deus para você. Mas tinha uma lacuna ali que faltava justamente Deus chegar e preencher a intimidade, o momento de ser íntimo com Deus. E Gideão então fala assim, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram. Tudo que Gideão sabia é o que contaram para ele. Contaram para Gideão, falaram para Gideão, disseram para Gideão como é Deus, como Deus vem, como Deus age, como Deus faz, como Deus toma a frente. Ele disse, então, o que é que é feito com todas aquelas maravilhas? E eu estou aqui, estou malhando trigo no lagar, que não é para ser, mas eu estou aqui fazendo isso. Então, meu Senhor, aí não nos fez o Senhor subir do Egito? Isso foi outra interrogação. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deixou nas mãos dos midianitas. Olha o que Gideão falou. E os amigos de Jó diziam também para Jó, Jó, confessa o teu pecado. Jó, alguma coisa fizeste para estares passando por isso, mas nem Jó sabia, porque Jó seguiu as regras todas direitinho do que foram ditas para ele. Se Jó tivesse tido essa experiência com Deus antes, Jó já sabia de muita coisa que talvez pudesse vir a acontecer, estava preparado para muita coisa. Mas Jó disse, olha, eu te conhecia só de ouvir falar. E Gideão diz aqui, e que é que foi feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Estou desamparado. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, porque tu livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha a resposta do Senhor para Gideão. Aí Gideão vem mais uma vez. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Com que? O que é que eu tenho para livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Mas ele conhecia as maravilhas de Deus. Veja a diferença daquilo que você conhece por informação. Quando não é uma prática, quando não é uma experiência vivida na pele, entre você e Deus e você. Então Gideão começa a dizer, eu sou o menor, como tu farás isso? Ele esqueceu que Moisés, com aquela varinha, tirou o povo lá do Egito, libertou, passou por todo o deserto. Por quê? Porque Moisés teve um encontro com Deus lá na sarça, porque Moisés teve uma experiência com Deus e Moisés viu e Deus disse assim, olha, eu vou passar e você vai ver, mas você não vai me olhar frente a frente porque você não vai suportar a minha presença, Moisés. Depois daquele momento, daquela experiência de Moisés na sarça, com Deus que ela ardia, mas não se consumia, a vida de Moisés mudou. Moisés vai lá perante o faraó com aquela varinha e diz assim, faraó, o eu sou me enviou. O eu sou me enviou para tirar o povo dele daqui do Egito. Com muita autoridade, com muita convicção. É preciso ter experiência, aleluia. É preciso você viver essa experiência com Deus, ter a convicção e dizer assim, olha, Deus mandou, Deus ordenou. E Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu vejo, Senhor, a tua glória, eu vejo a tua presença. E Gideão disse, como eu poderei libertar Israel? Como eu poderei ver isso? E disse-lhe, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel?
E o Senhor lhe disse, mais adiante o Senhor, é um diálogo de Gideão com o Senhor, vai também muito além, igualzinho o diálogo de Jó, o diálogo de Moisés com Deus. Olha, Deus se apresentando, aleluia. Quando Deus quer, Deus vai ao encontro para se utilizar, para mostrar o seu poder àquelas pessoas, com propósito. Mas nós também podemos querer e buscar a Deus para ter esse momento, o momento que Moisés teve, o momento que Gideão teve, o momento que Jó teve com Deus. Nós também podemos ir e buscar esse momento, essa experiência, esse conhecimento íntimo de causa. Deus e eu e Deus. Aleluia. E o Senhor diz assim para ele: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um. Porquanto eu hei de ser contigo. Aleluia. Veja a palavra de Deus. Quando Deus chega, o momento exato, a intimidade, o diálogo, a conversa, a recíproca é forte, de você para com Deus, de Deus para com você. E ele muda a situação que parecia tão tempestiva, a situação que parecia tão caótica, a situação que parecia tão perdida. Deus chega e faz de você um grande vencedor. E Deus dá a força, porque não é você, mas é Deus em você. Há uma diferença e a convicção muda, a certeza muda, a esperança é outra. Portanto, te levanta, busca o momento de experiência com Deus. Busca o momento que Moisés buscou e teve com Deus, que Gideão teve com Deus. Olha, Gideão foi tão ousado que disse: tu és comigo? É verdade mesmo. Tem certeza que tu és comigo? Por que me acontece isso? Por que me acontece assim? Por que me acontece isso? Porque é desse jeito? Porque veio? Porque não veio? Olha, ele teve a coragem de chegar para Deus e ter o diálogo com o anjo do Senhor ali. O porquê? O porquê que acarreta muitas mentes hoje em dia. Nada melhor do que ter um diálogo com Deus. Tenha experiência com Deus. Tenha você o diálogo com Deus único. Único. Moisés teve na sarça, Gideão teve no lagar e Jó teve no fim do cativeiro. Deus vos abençoe em Cristo Jesus e sigamos firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Boa tarde.